Sob as luzes de Hollywood, uma estrela lutava em silêncio contra o câncer, a bulimia e uma solidão devastadora. Esta é a história que nunca vimos. Em 1978, o mundo inteiro observava enquanto Diane Keaton, o ícone da moda e o novo rosto do cinema inteligente, subia ao palco. Ela segurava com força a estatueta dourada do Oscar. Seu sorriso, aquele sorriso torto que havia encantado milhões, iluminava o auditório. Mas aquele sorriso era uma máscara. O que ninguém, absolutamente ninguém sabia naquele momento era o inferno pessoal que ela estava vivendo. Pouco antes daquela noite de triunfo, Keaton havia saído de uma cirurgia de câncer. Enquanto aceitava a maior honra de sua carreira, estava fortemente medicada. A dor era uma névoa constante. Anos depois, ela confessaria a verdade. Não se lembrava de quase nada daquela noite. As luzes brilhantes, os aplausos estrondosos, o peso do prêmio. Tudo era um borrão confuso. O auge de sua vida profissional foi, na verdade, um vazio em sua memória, um momento roubado pela doença. Aquela noite de 1978 não foi um fato isolado. Foi apenas o prólogo de uma vida marcada por uma luta silenciosa e constante, uma guerra travada longe das câmeras. Nos 40 anos seguintes, o câncer de pele voltaria repetidamente. Keaton se submeteu a mais de 20 cirurgias, cada uma um lembrete aterrorizante de sua fragilidade. Mas o câncer não era seu único demônio. A mesma inanição que se autoimpunha, um transtorno alimentar que a atormentava desde a adolescência, cobraria um preço terrível: osteoporose. Seus ossos se enfraqueciam em silêncio, enquanto ela continuava a sorrir para o mundo. E depois havia a tragédia familiar. Ela viu seu único irmão, Randy, cair lentamente no labirinto da loucura. Enquanto ela se tornava uma das mulheres mais famosas do planeta, ele se perdia. Diane enviava dinheiro, cheques que tentavam comprar uma solução, mas sabia que o dinheiro não era a ajuda que ele precisava. Era um curativo frio sobre uma ferida profunda. O amor romântico também lhe foi esquivo. Ela teve grandes romances, mas nunca se casou. Rejeitou a ideia da maternidade durante seus anos férteis e, quando finalmente quis ser mãe, sentiu que já era tarde demais. A cena final, relatada em 2025, é um retrato assustador dessa solidão. Aos 79 anos, foi encontrada sozinha em sua vasta mansão, sem responder. A vida que o público viu não tinha nada a ver com a vida que ela realmente viveu. Mas quem era ela antes da máscara? De onde vinha essa mulher complexa e atormentada? Para entendê-la, devemos viajar ao passado, para Santa Ana, Califórnia, onde nasceu em 5 de janeiro de 1946. Seu nome verdadeiro era Diana Hall, a mais velha de 4 irmãos. Seu pai, Jack Hall, era um homem de números, um engenheiro civil que mais tarde vendeu imóveis. Mas a alma da casa era sua mãe, Dorothy DeAnne. Dorothy tinha tido seus próprios sonhos de ser atriz, sonhos que nunca chegaram a Hollywood. No entanto, em vez de amargura, Dorothy transformou essa paixão perdida em um presente para seus filhos. Seu lar não era luxuoso, mas se tornou um palco para a imaginação. Dorothy reunia as crianças e realizava leituras dramáticas, enchendo a casa de histórias. Diane, com os olhos arregalados, absorvia cada palavra. Eles não eram ricos. Jack trabalhava longas horas e Dorothy esticava cada dólar. Mas eles garantiram que seus filhos estivessem rodeados de arte, teatro e livros. Contar histórias fazia parte da vida diária. Diane aprendeu rápido. Aos 5 anos, já usava a sala de estar como passarela, vestindo-se com os cachecóis e joias da mãe, narrando cenas imaginárias. Cobrava doces dos irmãos para que a vissem atuar. Aos 7, organizava peças no quintal, escolhendo sempre o papel principal para si. Quando tinha 8 anos, convenceu seu pai a construir um palco de madeira na garagem. As cortinas eram feitas de lençóis velhos. Ela vendia ingressos a 5 centavos para as crianças da vizinhança
e encenava cenas de filmes que havia memorizado. Sua mãe fotografava tudo. Não eram apenas brincadeiras. Era um treinamento. No ensino médio, ela se juntou ao clube de teatro. Descobriu que também podia cantar. Ela amava atuar, mas odiava o tempo entre as atuações. Fora do palco, era dolorosamente tímida. Frequentemente, almoçava sozinha no banheiro feminino, apenas para evitar a ansiedade de sentar-se com os outros. E então, aos 16 anos, a sombra apareceu, a bulimia. Foi seu segredo mais sombrio. Ninguém soube. Sua família não notou. Ela continuava a atuar, cantando no coro e tirando fotos para o anuário, outra paixão herdada de sua mãe. Ela começou a se vestir de forma estranha. Chapéus antigos, saias longas. Não se importava de não se encaixar. Foi então que Diana Hall começou a desaparecer. Durante uma peça escolar, ela decidiu que seu nome não soava como o de uma estrela. Ela pegou o sobrenome de solteira de sua mãe, Keaton. Esse pequeno ato de reinvenção foi o começo de algo maior. Ela não estava apenas atuando. Estava se tornando alguém novo. Aos 19 anos, ela largou a faculdade e comprou uma passagem de ônibus só de ida para a cidade de Nova York. Era janeiro de 1965. Ela levava 2 malas, $200 e a bênção de sua mãe. Matriculou-se na prestigiosa escola Neighborhood Playhouse. A mensalidade era de $1.800 por ano, uma fortuna para sua família. Eles tiveram que pedir empréstimos para ajudá-la. Sua primeira apresentação lá foi um desastre absoluto. Ela ficou paralisada. Esqueceu cada fala. Permaneceu no palco em um silêncio mortal por 45 segundos. Correu para os bastidores e vomitou. Mas não desistiu. Conseguiu um emprego como garçonete cantora, ganhando $50 por semana em gorjetas. Aquele inverno foi brutal. As temperaturas caíram a níveis abaixo de zero. Ela morava em um 5º andar sem elevador e sem aquecimento, dormindo em um colchão no chão. Sua dieta consistia em bagels com cream cheese, porque custavam 15 centavos e a mantinham satisfeita durante o dia. Aceitava qualquer papel que pudesse encontrar, só precisava de uma chance. Em 1967, essa chance chegou. O revolucionário musical Hair estava prestes a estrear. Keaton foi contratada como substituta por $125 por semana. Mas pouco antes da noite de estreia, a atriz principal desistiu. Diane teve que assumir o papel. O papel exigia um nu frontal completo. Ela tinha 21 anos e estava aterrorizada. Na noite de estreia, ela ficou sem roupa na frente de 300 pessoas. O público rugiu. Eles tiveram 17 chamadas ao palco. Ela sorriu no palco, mas assim que chegou ao seu camarim, chorou inconsolavelmente. A peça foi um sucesso estrondoso. No final da temporada, ela estava ganhando $175 por semana, o suficiente para seu próprio apartamento. Parecia que ela tinha conseguido, mas a vitória foi agridoce. Durante os ensaios, o diretor a apontou e a chamou de gordinha. Ele lhe deu um ultimato. Ou perdia 10 libras em 2 semanas, ou seria substituída. Naquela mesma noite, a sombra retornou com força. Diane gastou $12, uma fortuna para ela na época, em junk food. Ela teve um ataque de compulsão alimentar por 45 minutos e depois se forçou a vomitar no banheiro do teatro. O ciclo infernal havia começado de novo. A fama, o palco, os aplausos. Nada disso podia silenciar o demônio que carregava dentro de si. Um demônio que a acompanharia até mesmo em sua noite de maior glória. Com um Oscar na mão. Aquele comentário do diretor não foi apenas uma crítica, foi o fósforo que acendeu uma fogueira. Foi o começo de uma guerra secreta que duraria 3 longos e tortuosos anos. Diane Keaton, a estrela em ascensão da Broadway, despencou no inferno da bulimia. Não era um deslize ocasional. Era um ritual sombrio e consumidor. Chegou a vomitar 4 vezes por dia. Todos os dias, ela perdeu 15 libras que não lhe sobravam.
Seu corpo começou a gritar por ajuda de maneiras que só ela podia ver. Suas gengivas sangravam. Seu estômago ardia com uma dor constante, e o ácido começou a corroer o esmalte de seus dentes. Mas o mundo exterior não via nada. Diane se tornou uma mestra do engano. Aprendeu a purgar em silêncio absoluto, abrindo o chuveiro para abafar o som de seu próprio sofrimento. Ela escondeu isso de suas colegas de quarto, de seus amigos e de seus diretores. Ninguém sabia de nada. Em 1968, enquanto vivia essa vida dupla, ela tomou uma decisão que muitos consideraram loucura profissional. Rejeitou uma extensão de contrato de 6 meses com o bem-sucedido musical Hair. O sucesso parecia uma mentira quando por dentro estava quebrada. Ela apostou tudo em uma nova peça chamada Cop-Out. Foi um desastre. A peça estreou em abril e fechou suas portas apenas 5 semanas depois. Os críticos a destruíram. Um jornal a chamou de estridente. Outro disse sem piedade que ela não pertencia ao palco. De repente, aos 22 anos, estava desempregada e devia $800 de aluguel, uma fortuna naquela época. A queda foi brutal. O fracasso profissional alimentou diretamente sua doença. Seu peso despencou para assustadoras 98 libras, 44 quilos. A balança do banheiro deixou de ser um objeto e se tornou uma obsessão, um tirano. Ela se pesava 15 vezes por dia, buscando uma validação que nunca chegava. Continuava fingindo que tudo estava bem, mas não estava. Estava desaparecendo. Quando estava prestes a atingir o fundo do poço, apareceu uma mão amiga. Em 1969, Joe Papp, uma figura lendária do teatro, deu-lhe uma chance no Public Theater. Ele a contratou para uma oficina de uma peça de Bertolt Brecht. O pagamento era simbólico, $100 por semana. Ela não se importava com o dinheiro, só queria um papel, uma razão para se levantar. O workshop foi apresentado 72 vezes para pequenas plateias. Ali, Papp notou algo único nela. Um dom inato para a comédia física. Ela conseguia improvisar de maneiras que outros não conseguiam. Fazia as pessoas rirem sem esforço. Parecia que ela estava voltando, mas era uma ilusão. Por trás da comédia, o transtorno alimentar continuava a governar sua vida. O segredo se tornou portátil. Agora, ela carregava uma balança na bolsa e se pesava obsessivamente 10 vezes por dia em banheiros públicos. Ninguém sabia. Anos depois, ela confessaria que este foi o ponto mais baixo de sua vida. O sucesso público apenas magnificava seu fracasso privado. Ela estava triunfando na frente de todos enquanto desmoronava em segredo. Em 1970, ela conseguiu seu primeiro papel no cinema. Foi uma dama de honra em Lovers and Other Strangers, Amantes e Outros Estranhos. Sua aparição durou 3 minutos. Ninguém a notou. Mas 2 anos depois, tudo mudou. Francis Ford Coppola estava procurando a atriz perfeita para o papel de Kay Adams em O Poderoso Chefão, The Godfather. Ele não encontrava ninguém. Al Pacino, que havia visto Keaton no palco, pediu a Coppola que a considerasse. Ela não tinha créditos cinematográficos importantes. Quando leu o roteiro, pensou que as referências à máfia eram termos de restaurante, mas ela conseguiu o papel. Durante as filmagens na Sicília em 1971, ela e Pacino começaram a namorar. Um dia, ele pegou emprestado um carro da produção e a levou para um piquenique no Monte Etna. Eles beberam vinho. Foi o começo de um grande amor. Mas o estresse de estar no maior filme já feito foi demais. A bulimia voltou com uma fúria devastadora. Ela se empanturrava de doces sicilianos, cannoli, cassata. Ela os estocava em seu trailer. Ela se purgava no banheiro do hotel às 3 da manhã. Em apenas 2 meses, perdeu 18 libras. Os maquiadores tiveram que adicionar enchimento em seu figurino para esconder sua magreza extrema. Quando o filme foi lançado em 1972, foi um fenômeno mundial. Arrecadou $286 milhões, quase 2 bilhões ajustados pela inflação.
Mas Diane odiou sua atuação. Ela implorou a Coppola para cortar suas cenas. Disse a ele que parecia rígida e sem vida. A verdade era muito mais triste. O transtorno alimentar a havia deixado tão exausta, tão fraca, que ela não conseguia se concentrar. Ela não foi à estreia. Não se viu na tela. Nem sequer se lembrava de ter filmado partes inteiras do filme. Seu cérebro estava nublado pela inanição. Para o poderoso chefão. Parte segundo, seu papel era mais importante. A cena do confronto no tribunal com Michael Corleone se tornou icônica. Mas filmar essa cena exigiu 20 ensaios e 12 horas exaustivas de filmagem. Quando Coppola finalmente gritou, "Corta!", Diane desabou no chão. Chamaram os paramédicos. As pessoas pensaram que era exaustão pelo trabalho. Não era. Ela havia vomitado 3 vezes naquela manhã e estava gravemente desidratada. Media 1,70 m e pesava 44 quilos. Seu corpo estava se rendendo. Os figurinos tinham que ser ajustados diariamente. Em 1976, ela já era uma estrela ganhando $200 mil por filme. Naquele ano, estrelou Harry e Walter Vão a Nova York. Foi um fracasso estrondoso. Os críticos disseram que ela parecia distraída. O diretor disse mais tarde que ela esquecia suas falas e suas marcas no chão. O que ninguém sabia era que sua bulimia havia atingido um ponto de crise total. Ela chamou isso de seu ano perdido. Não conseguia pensar com clareza. Sua memória estava desaparecendo. Suas mudanças de humor eram violentas. Esteve prestes a desistir de atuar para sempre. E bem nesse momento, quando estava à beira do abismo, Woody Allen começou a escrever Annie Hall. Não era apenas mais um roteiro. Era um espelho da vida que ele havia compartilhado com Diane Keaton. Eles se conheceram em 1970 e passaram 4 anos juntos. O vínculo deles era uma mistura de afeto, humor e conflito. Mesmo depois de se separarem em 1976, em parte porque Keaton queria filhos e Allen não, eles permaneceram próximos o suficiente para transformar sua história em arte. A personagem Annie não era ficção. Seu sobrenome Hall vinha do nome verdadeiro de Keaton, Diane Hall. Seu estilo peculiar de calças largas e gravatas masculinas foi copiado diretamente do guarda-roupa de Allen. As cenas do filme vieram diretamente de suas conversas, até mesmo de suas brigas. Diane absorveu tanto os gestos de Allen que seus amigos brincavam, dizendo que não sabiam onde Annie terminava e onde Diane começava. Por esta atuação profundamente pessoal, ela foi paga $75 mil, muito menos do que os protagonistas masculinos da época. Mas o impacto seria muito maior. Em 3 de abril de 1978, na 50ª edição do Oscar, Keaton, aos 32 anos, ganhou o prêmio de melhor atriz. Mas, como sempre com ela, o triunfo escondia outra batalha. Poucas semanas antes, ela havia se submetido a uma cirurgia para remover um carcinoma basocelular, câncer de pele, de seu nariz. Naquela noite, a noite de sua maior glória, ela usava um vestido Ralph Lauren, com uma gola alta preta. Não era uma declaração de moda. Era uma forma de esconder as cicatrizes recentes em seu pescoço e peito. Mais uma vez, o sorriso no palco era apenas uma máscara. O discurso de aceitação de Diane Keaton durou exatamente 32 segundos. Foi um dos mais curtos da história. "É simplesmente fantástico", disse ela, agradecendo primeiro a Woody Allen, enquanto as câmeras capturavam o desconforto dele. Annie Hall, Noivo Neurótico, Noiva Nervosa, um filme feito com $4 milhões, havia se tornado um fenômeno, arrecadando $40,2 milhões. A famosa cena das lagostas, filmada em um único take às 2 da manhã após 17 tentativas fracassadas, tornou-se história do cinema. Mas por trás daquele sorriso breve e nervoso no palco, Diane Keaton estava desmoronando. Ela estava travando uma guerra que a estava matando. A verdade era grotesca.
Keaton sofria de bulimia nervosa severa. Chegava a consumir até 20.000 calorias em um único dia. Para colocar em perspectiva, isso equivale a 80 sanduíches Big Mac. Imediatamente depois, ela se forçava a vomitar, às vezes de 8 a 10 vezes diárias. O transtorno, que havia começado em 1975, tinha se intensificado brutalmente durante as filmagens de Annie Hall. Ela se empanturrava de caixas inteiras de biscoitos, galões de sorvete e barras de pão. Depois purgava até sangrar. Seu peso flutuava violentamente, caindo para 95 libras, 43 quilos, e disparando para 140, 63 quilos. A doença estava destruindo seu esôfago e seus dentes. Em 1979, ela precisaria de uma grande reconstrução dentária. Na noite do Oscar, a noite de sua suposta glória, ela estava tão fortemente medicada com pílulas para a ansiedade que, como confessou depois, não se lembrava de quase nada. Sentiu-se completamente anestesiada. Depois de ganhar o prêmio mais importante de Hollywood, Keaton tomou uma decisão que ninguém entendeu. Ela rejeitou papéis comerciais óbvios, como Pretty Baby, que mais tarde tornaria Brooke Shields infame por sua nudez infantil. Em vez disso, escolheu Looking for Mr. Goodbar, À Procura de Mr. Goodbar. Foi uma escolha sombria, quase um grito de ajuda. Ela interpretava uma professora surda que vivia uma vida dupla de cocaína e encontros sexuais perigosos, terminando esfaqueada 18 vezes por um homem que conhece em um bar. O filme era tão violento que recebeu uma classificação R, somente para adultos. Keaton admitiu mais tarde a verdade aterrorizante. Ela se conectou profundamente com o desejo de morte da personagem. O filme funcionou nas bilheterias, mas os críticos ficaram confusos. Diziam que ela parecia desconfortável nas cenas explícitas. Eles não sabiam que estavam vendo uma mulher à beira do abismo. Seu isolamento se tornou total. Ela parou de ir às festas de Hollywood. Passava as noites sozinha em seu apartamento em Los Angeles, em ciclos intermináveis de compulsão e purgação. Rejeitava a maioria dos roteiros. Em 1978, tentou voltar ao teatro, mas o projeto fracassou. Apesar de ser a nova melhor atriz de Hollywood, ela não apareceu em um único filme naquele ano. Foi uma pausa estranha, quase um suicídio profissional. Mas ela não estava descansando. Estava lutando por sua vida. Entrou em terapia intensiva, 5 dias por semana. Lá, finalmente rastreou a origem de sua dor. Uma comparação constante com sua mãe, Dorothy, uma rainha da beleza que parecia perfeita sem esforço. A doença mental de seu irmão Randy só havia adicionado mais pressão. Naquele ano, ela gastou mais de $30.000 em terapia. Ela só retornou ao cinema 18 meses depois, com Woody Allen. Primeiro em Interiores, interpretando Renata, uma poeta suicida bloqueada por sua própria mente. O papel refletia perfeitamente sua luta real. Em seguida, em 1979, os médicos descobriram que seu câncer de pele havia retornado. Ela se submeteu a uma cirurgia facial que lhe deixou uma cicatriz perto da bochecha, uma cicatriz que cobriu com maquiagem cara por uma década. Para Manhattan, 1979, ela interpretou uma intelectual pretensiosa. Para se preparar, leu 50 livros de filosofia em 4 meses. Mas fora das câmeras, estava desmoronando de novo. Woody Allen mal falava com ela entre as tomadas. Essa distância emocional foi um gatilho. Durante as filmagens, ela teve uma recaída maciça, consumindo 12.000 calorias diárias em sanduíches de pastrame e se purgando sozinha. A ironia era dolorosa. Ela interpretava uma mulher obcecada pelas aparências enquanto destruía seu corpo em segredo. O filme Reds, Guerra ao Terror, em 1981, a levou a outro nível. Ela foi paga $1 milhão. As filmagens foram uma epopeia de 14 meses em 4 países. Mas o custo emocional foi brutal. Em novembro de 1980, Warren Beatty, o diretor e protagonista,
Rejeitou seus sentimentos românticos, dizendo que o relacionamento deles era estritamente profissional. Para Keaton, foi o golpe final. Sua bulimia saiu do controle. Durante 3 dias, ela consumiu mais de 8.000 calorias e colapsou no set na Finlândia. Não era cansaço, era um desequilíbrio eletrolítico severo. Foi hospitalizada de urgência por 72 horas. Apesar desse trauma, sua atuação lhe rendeu outra indicação ao Oscar. A batalha contra o próprio corpo nunca terminava. Durante as filmagens de Mrs. Soffel, 1984, onde interpretava a esposa de um diretor de prisão, tudo parecia ir bem. Ela havia pago $12.000 para aperfeiçoar um sotaque específico. 3 semanas após começar a filmar, os médicos encontraram um carcinoma de células escamosas de 2,3 centímetros em seu pescoço. A produção parou por 14 dias enquanto ela era submetida a uma cirurgia que exigiu 47 pontos. Fiel à sua vida de segredos, Keaton escondeu a ferida sob lenços e golas altas, dizendo à equipe de filmagem que tinha bronquite. Era a metáfora de sua vida. Uma atuação impecável por fora, escondendo feridas profundas por dentro. O medo era um companheiro constante. Após a cirurgia no pescoço, o terror de o câncer retornar a fez considerar deixar a atuação para sempre. De que adiantava o sucesso se seu corpo estava se rendendo? Em 1987, um filme chamado Baby Boom, Uma Nova Vida, lhe ofereceu uma visão do futuro. Ela interpretou J.C. Wyatt, uma executiva de Manhattan que herda um bebê e descobre a maternidade. Era apenas um papel, mas 9 anos depois, em 1996, ela adotaria sua própria filha, Dexter. O filme foi um sucesso modesto, mas por trás da comédia, os custos de sua saúde secreta estavam disparando. Durante as filmagens, ela continuou com terapia intensiva, pagando $200 por sessão, 4 vezes por semana. O trabalho dentário para reparar o dano da bulimia lhe custou $18.000. Somando nutricionistas e internações, ela gastou $50.000 em cuidados médicos entre 1985 e 1987. Ela pagava a maior parte em dinheiro, escondendo as despesas de seu próprio contador. Não queria que ninguém soubesse o quão destruída estava. Sua vida amorosa era igualmente tumultuada, uma tempestade que alimentava diretamente sua doença. Seu relacionamento com Al Pacino, iniciado durante O Poderoso Chefão, foi uma lenda. Em 1974, ele a pediu em casamento. Ela disse não. Tinha medo de perder sua independência, de se tornar sua mãe, uma mulher brilhante presa em casa. A verdade desse relacionamento era mais sombria. Ela confessou que durante esses 5 anos, vomitava depois de quase todos os jantares que compartilhavam. Era sua maneira de tentar controlar seu corpo em meio à intensa presença de Pacino e à pressão de Hollywood. Eles se separaram em 1977, um rompimento que a devastou. Anos depois, ela admitiria com dor. Pacino foi o grande amor de sua vida. Seu relacionamento com Woody Allen foi intelectual, mas igualmente complexo. Eles frequentaram terapia juntos, onde ele analisava seus problemas de abandono. O romance deles terminou em 1980, em meio a rumores de infidelidade dele. No entanto, Keaton manteve fotos de Allen em sua casa até o dia de sua morte. Foi uma lealdade que lhe custaria caro, especialmente quando Allen enfrentou acusações de abuso. Alguns amigos pararam de visitá-la por causa de sua defesa inabalável. Mas para ela, essa relação, apesar de tudo, tinha sido a mais estimulante intelectualmente de sua vida. Depois veio Warren Beatty, 1978-1980. Ele a levou aos círculos mais glamurosos de Hollywood, mas sua famosa reputação com as mulheres a afundou em depressão. Na noite da festa de encerramento das filmagens de Reds, depois de ver Betty flertar com várias atrizes, Keaton teve um colapso. Em um frenesi de desespero, ela comeu um bolo de casamento inteiro de 3 andares. Ela foi hospitalizada naquela noite. A versão oficial foi:
intoxicação alimentar. A verdade, segundo seus amigos, foi que tiveram que fazer uma lavagem estomacal após uma compulsão maciça. Betty admitiu que não estava pronto para as necessidades emocionais dela. Eles se separaram pouco depois. Nos anos 90, ela renunciou aos homens. Namorou brevemente o arquiteto Steve Bannon em 1995, mas terminaram por diferenças políticas. Em vez de buscar o amor romântico, ela se concentrou em um amor diferente. Decidiu ser mãe, sozinha. Adotou Dexter em 1996, aos 50 anos, e Duke em 2001, aos 55. Foi uma decisão revolucionária para a época. Ela chamou isso de seu melhor papel. Mas por trás dessa linda decisão, escondia-se seu único arrependimento real. Sua recusa em se casar foi moldada pelo aviso de sua mãe. Não sacrifique sua carreira por nenhum homem. Esse conselho a guiou por décadas, mas teve uma consequência biológica brutal. Em suas memórias, Keaton admitiu que anos de bulimia e desnutrição severa haviam destruído sua fertilidade. Quando quis ter filhos, uma gravidez natural era impossível. A adoção não foi apenas uma escolha. Era seu único caminho. Sua doença foi muito pior do que qualquer um imaginou. Durante a turnê de imprensa de Annie Hall em 1977, ela atingiu o fundo do poço. Seu ritual noturno consistia em comer um balde inteiro de frango frito, 3 jantares congelados e 2 tortas inteiras. Depois, vomitava usando xarope de ipeca, uma substância perigosa projetada para emergências de envenenamento que pode danificar o coração com o uso repetido. Ela sofria rupturas esofágicas e dores no peito, mas manteve o hábito em segredo. E depois havia o câncer. Sua primeira operação foi aos 21 anos. Em 2025, ela havia suportado mais de 20 cirurgias de câncer de pele. Uma operação em meados dos anos 80 exigiu 100 pontos em sua testa. Isso a levou a usar chapéus constantemente, transformando uma cicatriz dolorosa em sua marca registrada. As recaídas eram constantes. Em 1990, um câncer em sua perna exigiu radiação, o que provocou outra recaída da bulimia. Em 2005, um tabloide que zombava de seu peso desencadeou um episódio de 24 horas em que ela consumiu 18.000 calorias, o equivalente a 9 dias de comida. Ela arriscou uma falência cardíaca fatal. Aos 70 anos, o dano era irreversível. Ela foi diagnosticada com osteoporose, resultado de décadas de desnutrição que impediram a absorção de cálcio. O sol se tornou seu inimigo. Ela admitiu que temia o sol todos os dias, atormentada pelas lembranças de infância na praia sem protetor solar. A ansiedade era tão intensa que ela evitava eventos diurnos. Décadas de transtornos alimentares e cânceres repetidos a deixaram com ossos frágeis, pele marcada e uma vida sob supervisão médica. Ela disse que seu corpo a havia traído repetidamente. Mas enquanto ela travava essa guerra interna, outra tragédia, silenciosa e sombria, se desenrolava em sua própria família. Randy Keaton, seu irmão, começou a agir de forma estranha quando tinha apenas 10 anos. Sua família o chamava de o outro lado do normal, mas no fundo, eles sabiam que havia algo terrivelmente errado. O drama de Diane Keaton não era apenas seu. Enquanto ela lutava contra seus próprios demônios sob a luz ofuscante de Hollywood, uma tragédia muito mais escura e silenciosa crescia em sua própria casa. A de seu irmão, Randy. Randy começou a agir de forma estranha quando tinha apenas 10 anos. A família o chamava de o outro lado do normal, uma maneira suave de evitar uma verdade aterrorizante. Em 1968, os médicos finalmente deram um nome: transtorno bipolar e transtorno de personalidade esquizoide. Mas a família Hall não fez muito. Eles estavam envergonhados. Naquela época, a doença mental era um estigma, um segredo que devia ser guardado a 7 chaves. E assim, eles guardaram silêncio por 2 anos inteiros. O silêncio foi quebrado em 1970, não por escolha da família, mas por obrigação do governo.
Randy foi convocado para um exame físico para o serviço militar obrigatório da Guerra do Vietnã. Foi lá, em uma sala estéril, na frente de um psiquiatra militar, onde Randy finalmente disse a verdade. Ele confessou que estava pensando em acabar com sua vida. Aquele momento mudou tudo. Ele foi declarado não apto para o serviço. O relatório militar se tornou a primeira prova sólida, o primeiro documento oficial de sua mente quebrada. Mas também foi a primeira grande oportunidade perdida. Foi um diagnóstico tardio em uma longa lista de o que teria acontecido se que assombraria Randy e sua famosa irmã pelo resto de suas vidas. À medida que Diane Keaton se tornava a nova estrela dos Estados Unidos no final dos anos 70, o mundo de seu irmão mergulhava na escuridão total. Perto da época em que ela ganhou seu Oscar por Annie Hall em 1977, Randy começou a lhe enviar cartas. Não eram cartas de felicitações. Estavam cheias de fantasias violentas e profundamente perturbadoras, a maioria direcionadas a mulheres. Junto com as palavras, ele incluía colagens feitas à mão. Recortava fotos de revistas para criar imagens retorcidas de corpos femininos mutilados. Diane recebeu essas cartas e sentiu terror. Mas não disse à polícia, não disse aos médicos. Ela as escondeu em uma caixa onde permaneceram ocultas por décadas. Anos depois, ela admitiria que não ter falado naquele momento foi um dos maiores arrependimentos de sua vida. Enquanto ela caminhava em tapetes vermelhos em Los Angeles, Randy afundava em um poço em casa, e essa lacuna entre suas duas vidas se tornou um abismo que ela nunca soube como cruzar. Os anos 80 esmagaram Randy completamente. Ele se refugiou no álcool, perdeu seu casamento, perdeu seu emprego, terminou morando no porão da casa de seus pais, sozinho, desempregado e girando em uma espiral de loucura. Diane, agora uma estrela imensamente rica, enviava dinheiro a ele. Às vezes, $10.000 de uma só vez. Mas o dinheiro não podia consertar o que estava quebrado dentro de sua mente. Ela o visitava quando podia, mas Hollywood a mantinha ocupada. Em 1989, voltou para casa e o encontrou catatônico. Ele havia tentado suicídio engolindo um frasco inteiro de pílulas. Ele sobreviveu, mas o dano foi permanente. Aquela visita destruiu qualquer ideia que Diane tivesse de que poderia cuidar dele à distância. A fama, o dinheiro e as boas intenções não eram suficientes. Ela finalmente entendeu. Em 2010, o cérebro de Randy havia se desconectado da realidade. A demência o havia dominado. Ele foi transferido para um centro de cuidados em Santa Ana, onde recebia atenção 24 horas por dia. Diane, agora mais velha, o visitava toda semana. Ela se sentava ao lado dele e lia seus próprios poemas em voz alta, versos sombrios que ele havia escrito nos raros momentos de lucidez. Eles não podiam mais conversar como antes, mas a poesia era um fio frágil que os mantinha conectados. Em 2020, Diane escreveu sua autobiografia, Brother and Sister, Irmão e Irmã. Ela colocou tudo na mesa, chamou sua própria mente de uma espécie de loucura oculta e admitiu pela primeira vez o quanto do tormento de Randy via em si mesma. Por trás da maquiagem, dos prêmios e das roupas de grife, havia uma mulher tentando se manter de pé enquanto carregava um peso de uma vida inteira que ninguém podia ver. Randy morreu em 2024, aos 71 anos. Diane ficou como a única sobrevivente. Seus pais haviam morrido de câncer nos anos 90. Agora ela estava sozinha, sem irmãos, sem suporte. Ela disse que se sentia como se tivesse carregado 2 corpos por anos, o dele e o seu próprio. As perguntas a atormentavam. Eu fiz o suficiente? Eu esperei demais? Eu deixei a fama se interpor entre mim e a única pessoa que mais precisava de mim? Quando ele morreu, ela não perdeu apenas seu irmão. Perdeu sua última chance de fazer as pazes. Sua carreira continuou, mas sempre sob essa sombra. Em 1996, o Clube das Desquitadas, The First Wives Club,
Foi um sucesso retumbante, demonstrando que mulheres mais velhas podiam dominar as bilheterias. Mas mesmo em meio a essa vitória, Randy estava em sua mente. Em 2003, ela fez Something's Got to Give, Alguém Tem que Ceder, com Jack Nicholson. Ela tinha 57 anos e teve que filmar cenas de nudez, o que a aterrorizava. Anos atrás, um diretor lhe disse para perder peso e isso desencadeou sua bulimia. Essas velhas feridas nunca sararam. Estar nua na tela não era apenas sobre pele, era sobre cada grama de vergonha que ela havia enterrado. Ela fez O Jovem Papa, The Young Pope, em 2016, mas nunca buscava prêmios, buscava a paz. Em 2023, fez Maybe I Do, Talvez Eu Case. As críticas foram mornas, mas Diane trouxe algo real para o papel. Eram as memórias de Randy, da perda, do amor que nunca pôde ser retribuído. A atuação era seu refúgio, mas a realidade era um fardo que ela nunca conseguiu soltar. Em 11 de outubro de 2025, o mundo do cinema parou. Diane Keaton, o ícone da independência, a musa da comédia intelectual e a sobrevivente silenciosa de batalhas internas, foi encontrada sem resposta em sua casa em Brentwood. Ela tinha 79 anos. Os serviços de emergência chegaram às 8h08 da manhã. Ela foi levada às pressas para o hospital, mas já era tarde demais. A produtora Dory Rath confirmou a notícia à CNN, deixando Hollywood e milhões de admiradores em estado de choque. A mulher que havia definido a elegância peculiar e a força silenciosa havia partido. Para aqueles que observavam de perto, os sinais de alerta estavam lá. Em março de 2025, Keaton tomou uma decisão que inquietou seus amigos. Colocou sua mansão de Brentwood à venda por 28,9 milhões de dólares. Não era uma simples transação imobiliária. Aquela casa que ela havia comprado em 2009 por 4,7 milhões era seu santuário, sua fortaleza. Ela a havia projetado e amado profundamente. Vendê-la significava que algo fundamental havia mudado. Era, para muitos, um ato de despedida. Seus últimos meses transcorreram em uma crescente reclusão. Sua saúde, segundo amigos, declinou rapidamente. Sua última postagem no Instagram foi em 11 de abril de 2025. Uma foto de seu cachorro Reggie que ela havia adotado em 2020. Depois disso, um silêncio digital que agora parece premonitório. A causa de sua morte não foi revelada, deixando um último mistério. Mas a vida de Keaton foi uma longa história de sobrevivência. Sabemos de suas décadas de luta contra o câncer de pele, começando aos 20 anos e suportando cirurgia após cirurgia. E, é claro, a sombra da bulimia, uma guerra que durou décadas. Embora a terapia intensiva, 5 dias por semana, a tenha ajudado a sair do abismo, a doença permaneceu como uma cicatriz sob a superfície. Não sabemos se algum desses velhos fantasmas desempenhou um papel no final, mas eles nunca a abandonaram. Até o último momento, Keaton viveu sob suas próprias regras, mesmo quando isso lhe custou tudo. Sua lealdade a Woody Allen é talvez o maior testamento de seu caráter inflexível. Enquanto o mundo lhe virava as costas, ela se manteve firme. Em 2018, no auge do movimento Me Too, ela tuitou seu apoio e compartilhou um link para uma entrevista antiga dele. Ela o chamou de família. Essa lealdade lhe custou amizades e a submeteu a uma imensa pressão pública. Ela perdeu a paz, mas nunca recuou. Foi uma decisão que definiu sua integridade, para o bem ou para o mal. Sua vida pessoal foi um paradoxo. Ela sempre disse que nunca se casou porque se sentia atraída por talento, não por bondade. Ela namorou gigantes como Warren Beatty, Al Pacino e Woody Allen, mas admitiu com franqueza que nenhum deles era o tipo de homem com quem se constrói uma vida. Ela inclusive duvidava de seus próprios instintos maternos, mas o desejo de ter filhos era real. Tomou uma decisão que redefiniu sua vida. Aos 50 anos, adotou sua filha Dexter, e aos 55, seu filho Duke. Criá-los sozinha, disse ela, foi a melhor decisão que já tomei.
Na solidão que ela mesma escolheu, encontrou sua verdadeira família. Diane Keaton não deixa apenas um legado artístico, deixa um império. Seu patrimônio é estimado em 100 milhões de dólares. Mas ela não o ganhou apenas com filmes. Foi uma investidora imobiliária incrivelmente astuta. Soube ver o valor onde outros não viam. Vendeu uma casa em Laguna Beach por 12,75 milhões de dólares, após comprá-la por 7,5 milhões. Outra propriedade em Pacific Palisades lhe rendeu um lucro de 1,3 milhão. Em 2020, vendeu uma propriedade em Tucson por 2,6 milhões, tendo-a comprado por 1,5 milhão. Ela era brilhante com seu dinheiro. Mas no final, o dinheiro é apenas uma nota de rodapé. Seu verdadeiro legado são seus filhos, Dexter e Duke, e o impacto que ela teve naqueles que a cercavam. O mundo notou sua partida. Bette Midler a chamou de hilária e original. Leonardo DiCaprio a descreveu como uma lenda e um ser humano gentil. Diane Keaton viveu múltiplas vidas em uma só. A estrela do Oscar, a sobrevivente de uma doença secreta, a magnata imobiliária e a mãe solteira. Ela lutou todos os dias por sua saúde e sanidade e construiu um império enquanto o fazia. Ela se foi, deixando para trás o silêncio em sua mansão vazia e uma filmografia eterna que nunca deixará de nos fazer rir, pensar e sentir. E sentir. E sentir. E sentir. E sentir.